E aí, pensadores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma reflexão sobre uma série documentada na Netflix. Na verdade, eu vou criar uma playlist aqui no canal sobre, sobre esses fatos reais, né? Vão ter embasamentos de séries e filmes de true crime da Netflix e também fatos reais do que acontece no dia a dia em cidades, estados diferentes do que mais ganham notoriedade midiática. Então eu vou criar, já criei uma playlist relacionada a esses temas. E é muito importante também ressaltar que para quem está frágil emocionalmente ou para quem é, sente que passou por algum relacionamento abusivo, sente que está dentro de um relacionamento abusivo, principalmente que tenha filho, alguma coisa assim, eu aconselho a assistir com alguém, ou se você está frágil emocionalmente, a não assistir, porque dentro desse documentário tem todas as imagens é, dos momentos reais, assim, do que aconteceu, de toda a dinâmica da polícia em relação a essa busca. Tem todas as imagens da polícia, né? Tem todo um conteúdo entre a mulher e o marido. Então, assim, tem cenas, tem mensagens que te faz entrar mais ainda para dentro dessa dinâmica da família ali nesse documentário, né? Por mais que a gente tenha esse distanciamento quando se trata de filme, documentário, a gente consegue sim ter um distanciamento, mas como se trata de um documentário, como se trata de comportamentos que tá muito, tem muito detalhes assim. Então, se você, uma mulher ou um homem, tiver frágil, eu aconselho a não assistir, ou a pelo menos não assistir sozinho, tá? Não é, não é uma coisa fácil de assistir, não é, né? É bem complicado. Mas trazendo para a dinâmica, observando comportamentos, para quem gosta de analisar, estudar sobre isso, ou para quem simplesmente gosta de true crime, para quem simplesmente gosta de ver o outro, o comportamento do outro e tal, vale a pena muito porque ele tem, justamente por ele ter muitos desses detalhes, a gente consegue observar muito bem. Só que é isso, se estiver frágil emocionalmente, não aconselho. Essa série documentada, ela se refere muito ao contexto da família. A Shannon Watts, ela tinha o hábito de compartilhar o cotidiano da vida dela no Face. E então, assim, teve momentos nesse documentário, fica muito claro, mostra muito sobre quem era ela aos olhos dela, porque graças a ela compartilhar a vida dela, a gente consegue ter uma nuance de como ela é de comportamento. Eh, assim, não tem como julgar ou falar que ela é alguma coisa com base no que a gente vê do que ela filmou na internet, porque assim, vida real é completamente diferente do que a gente está demonstrando na internet. Então, a história da Shannon começa assim. Ela já falou, né, nas redes sociais dela que ela veio de um relacionamento conturbado, que ela veio de um relacionamento onde fez ela perder completamente a confiança. Ela coloca que foi um relacionamento conturbado e que tirou a confiança, tirou tudo dela. Então a gente vê que era um relacionamento, era um outro casamento. Então a gente vê que ela veio de uma relação possivelmente abusiva, né? Possivelmente tóxica. Ela já veio dessa relação. E logo depois disso, ela
era nova. Com 25 anos, ela decidiu que ia, ela decidiu trabalhar bastante para conseguir comprar a casa dela, para conseguir construir a casa dela. Então, com 25 anos, ela já conseguiu construir a casa própria. Então, pensa só, é uma mulher que saiu de dentro de um casamento, de um relacionamento conturbado. Logo em seguida, ela meteu a cara no trabalho, ela se dedicou para construir as coisas dela. Com 25 anos, ela conseguiu, eh, construir a casa dela. E nesse meio do caminho, ela relata que ela recebeu uma notificação no próprio Face e do Chris, Chris Watts, o marido dela, então o futuro marido dela. Ela relata que ela não estava buscando nada, ela não estava, interessada em relacionamento nem nada. Só que dessa amizade, despretensiosa com o Chris, logo eles começaram a se relacionar. E nesse meio caminho também, ela descobriu que ela tinha uma doença, que era o lúpus. E nessa fragilidade, por mais que no documentário ela expressa que ela não estava buscando nenhum relacionamento, que ela não estava buscando nada e que a amizade com o Chris era só uma amizade com o Chris e pra ela era só isso. Só que assim, ela tinha saído de um relacionamento tóxico. Ela logo meteu a cara no trabalho para conseguir construir a casa própria e o lupus veio justamente por conta do estresse, né? E logo ela conheceu uma pessoa que estava ali para ela, né? No momento difícil, ela relata que ele acompanhou ela em tudo, que ele auxiliou ela em tudo, que ele estava ali o tempo todo para ela, que ele era muito bom, que ele era muito gentil. Enfim, ela dizia muitas coisas boas, né, se referindo a ele. Aí num belo dia, dessa notificação do Facebook, logo eles começaram a se relacionar e logo se casaram. E nesse documentário, é porque assim, como ela compartilhava muito da vida dela nas redes sociais, então ela contava também a história dela, de como ela conheceu e de tudo como que foi. Então por isso que a gente consegue pegar essa linha do tempo dela. Então ela dizia que ela não tinha pretensão nenhuma, que os dois estavam bem, que estavam ok, mas eles não tinham esse acordo de vamos viver uma vida. Foi uma relação que estava caminhando, né? Não tinha nada de pretensão nem nada. Era uma coisa leve. Eh, Daí, ela logo teve as duas filhas, eh, teve as duas filhas com o Chris. Eles sempre, ela, na verdade, sempre demonstrava uma relação ok, uma relação saudável. Tinha muitas brincadeiras, tinha muita leveza na relação. Então, assim, nas redes sociais era uma relação que estava muito bem, era uma relação que estava muito ok. O enredo todo do documentário, a gente vai conseguir perceber comportamentos. A gente vai conseguir perceber comportamentos, a gente vai conseguir perceber as sutilezas, né, de quando a relação já não tá mais tão legal. Então, assim, o que eu sempre oriento, né, no seguinte sentido: se você gosta de comportamento, se você quer estudar sobre comportamentos, ou você gosta de assistir temas sobre temas true crime, tudo que você for assistir, exemplo esse documentário, assista muito aberto a detalhes. Sabe, não é aquela coisa de assistir uma série deitado na cama comendo pipoca, até porque é um documentário, né? Então tem que ter um pouco mais de atenção para isso.
É um tipo de documentário que você tem que assistir e olhar os pontos, observar os pontos, né? Porque a relação abusiva, relacionamentos abusivos é uma construção, né? Na verdade, é tipo é uma desconstrução de uma relação, né? Então, para se chegar ao ponto da destruição, ela vai se deteriorando com o tempo. Então, tem essas sutilezas, né? E que é importante a gente observar isso nos filmes, nas séries, nos documentários que a gente assiste, e trazer para a nossa vida. Porque a partir do momento que a gente consegue olhar esses detalhes, consegue observar esses detalhes nos filmes e nas séries, a gente consegue observar a dinâmica da vida real, porque esse caso não é do Brasil, mas tem um exemplo aqui no Brasil que aconteceu, que teve essas mesmas nuances, entendeu? Então, por isso que eu sempre digo, é muito importante você assistir sobre, mas assistir com muita atenção. E, de novo, é um documentário que ele é impactante, então se você está vivendo num relacionamento abusivo, se você se liga aquela luzinha de que acho que eu estou vivendo um relacionamento abusivo, evita assistir sozinha. Ou se você tá com acompanhamento já psicológico, é um pouco mais tranquilo de ver, tá? Mas é importante que veja com acompanhamento, porque ele é forte. Que eu, que eu anotei nesse documentário. Primeiro que a, a Shannon e o Chris, eles casaram, só que a família do Chris não foi no casamento. Já, assim, já é algo para se analisar, já é um alerta. Porque no próprio documentário, é, eles falaram que a mãe do Chris e nem a irmã do Chris gostava da Shannon, porque a Shannon teria tirado o Chris delas, né? Eles foram morar no Colorado. Só que assim, da mesma forma que ela ficou longe da família dela, ele também ficou. E assim, fora do Brasil é comum que aconteça depois que casou e tal, ir morar longe. Não é igual o Brasil que a gente quer morar todo mundo no mesmo clã. Lá é natural deles voar, né? Depois que casou, voar. Então isso já tem um alerta no sentido de essa relação de a família dele já não gosta da mulher, da Shannon. E teve essa questão, tipo assim, é uma data importante, é uma coisa, né, importante, e a mãe, nem a irmã, nem o pai, ninguém foi. Então já fica um sinal de alerta. No próprio documentário, uma das amigas dela fala, né, que a Shannon é muito mandona. Mas é de um jeito bom, porque ela tenta ajudar, né, a pessoa a acordar para a vida. Né? Eles tiveram por fases de financeira ruim. Ela trabalhava com vendas, mas era vendas tipo online, né? Só que ela tinha as reuniões para fazer fora e tal. E ele começou a trabalhar depois. Ela estava trabalhando nessas vendas dela e ele na, na, nessa empresa de petróleo. Num belo dia, ela, ela viajou com a amiga dela. A amiga dela relata que trouxe ela de madrugada para casa e tal. E a mulher, a menina, a Xanã não tinha comido e tal. Tava meio mal que ela ia no médico outro dia. Até porque ela tinha duas filhas, a Bel de 4 anos e a Chanel de 3 anos. E, e tava grávida de 15 semanas de um menino.
Então, essa amiga dela ficou preocupada, porque no outro dia ela não atendeu, no outro dia ela não foi no médico, não fez a reunião. Então, essa amiga dela ligou para a polícia para poder falar: ó, minha amiga não tá respondendo, aconteceu alguma coisa, ela tá grávida, enfim, aquela loucura toda. E daí aí mostra, né, quando os policiais chegam, eh, teve que o policial falou que ele não podia entrar, né, que aparentemente não tinha nada na casa que demonstrasse que a casa tinha sido arrombada, alguma coisa nesse sentido. Aí essa amiga liga pra mãe dela pra autorizar a entrada e tal. Aí o policial, nesse tempo, liga pro Chris pra falar, ó, aconteceu, vem pra cá, a gente precisa, a gente só pode entrar com a sua autorização e beleza. E aí a, a história começa assim, os policiais entram dentro da casa com o Chris e com essa amiga dela. Nossa, mas não tem nada, aconteceu alguma coisa, vocês brigaram, não? E o Chris super tran tranquilo, né, entre aspas. "Ah, o paninho da minha filha não tá aqui, a minha filha sempre dorme com paninho". Aí os policiais já começaram a pensar, a questionar: "Vocês tiveram alguma briga? Aconteceu alguma coisa para ela, né, ter fugido?", alguma coisa nesse sentido. Aí ele relata que brigou, que eles tiveram não brigou, eles tiveram uma conversa muito sensível, né. Aí ele chega lá e chega com a aliança dela lá e fala: "Ah, ela deixou a aliança aqui. Nossa, o celular dela também tá aqui". Aí a amiga dela fala assim: "A bolsa dela", porque ela tem os remédios pra tomar, ela tem um monte de remédio controlado pra tomar e tal. Aí vê que a bolsa dela também tá lá. Então, tipo assim, o cenário que o cara monta é de a minha mulher pegou minhas filhas e fugiu, né, mas, tipo assim, pegou minhas filhas e fugiu, mas estava tranquilo, né. E daí, aí chega um vizinho que fala: "Ó, a minha câmera pega em tal ponto aqui da rua e tal". Aí o policial vai até a casa, ele também vai, ele dá a desculpa do porquê que ele estacionou o carro em tal lugar. O próprio vizinho, que era o que estava aparentemente mais esperto ali, falou assim: "Ó, esse cara tá estranho, porque ele nunca foi de ficar se mexendo desse jeito, eh, tá muito estranho o comportamento dele". Esse vizinho falou. Aí o policial ainda pega e fala: "Ah, mas, eh, se coloca no lugar dele, como você estaria, né, afinal de contas, a mulher e as filhas sumiram". Aí o cara pegou e falou assim: "Ah, pode ser, né, tipo, ok". Eh, então, aí ao longo desse drama todo, vai se mostrando, tipo, como que estava a real situação da relação deles. Porque é que nem eu falei, ela mostrava nas redes sociais tudo que ela fazia, tudo ela tinha necessidade de ligar uma câmera e gravar. Teve um evento de Natal que ela ficava: "Cadê o celular? Cadê o celular?" E ele falou assim: "Ah, meu celular tá lá na garagem, tá em cima do seu carro". Aí ela ainda grava, tipo: "Ah, eu tenho paciência com criança, mas não tenho paciência com adulto", que no caso é meu marido. E ali demonstra, tipo, a arrogância dela, ali demonstra, uma mulher autoritária. Tanto que isso meio que esse vídeo vai fazer uma vai meio que quase que criar um álibi pra ele, porque é que nem eu falo, tipo, nas redes sociais o comportamento é um, na vida real é outro completamente diferente. Ela postava que estava tudo bem, ela postava que era uma relação legal, ela elogiava muito ele, ela falava que ele era a melhor pessoa do mundo, entendeu? Só que na vida real, né, por trás das câmeras, ela já estava passando por situações ruins, tanto que fez com que ela ficasse 6 semanas fora de casa. Ela foi viajar para casa dos pais, que inclusive é perto da onde, eh, o pai e a mãe do Chris morava.
né? E o Chris não foi nessa viagem porque ele tinha que estar trabalhando e tal. E nas redes sociais ela falava: ah, o Chris não pôde vir, logo ele vai poder vir com a gente, ficar todo mundo bem, todo mundo bom e ok. Só que assim, nesse meio, nesses 6 meses de distância, ela sempre estava cobrando muito carinho, porque esse documentário mostra as mensagens que ela tinha com ele e as mensagens que ela tinha com a amiga dela. Então, assim, eles ficaram essas 6 semanas distante um do outro, né? Ela foi, visitou a família dela, visitou a família dele também, né? Afinal de contas, eles estavam por lá, então ela foi e visitou. Em uma dessas visitas, uma das filhas dele tinha alergia a, a várias coisas, tipo nozes, esse tipo de coisa. E a mãe do Chris deu um sorvete que tinha um desses ingredientes que a menina era alérgica. E a Shannon, né, ficou muito preocupada, com razão, brigou com a família do Chris, lembrando que a relação dela com a família já não era muito boa. A mãe do Chris relatando que não sabia que a neta tinha essa tal alergia e tal. E mandou a menina, mandou a Shannon embora lá, né? Porque a Shannon se exaltou e tal. E nisso, a Shannon foi e falou com o Chris, falou assim, cara, a sua mãe, né, quase acabou com a vida da minha filha, ela quer fazer isso e tal, eu nunca mais vou pra lá. Então aquilo, o que já tava ruim só piorou, né, no caso da relação dela com a sogra, o que já tava ruim piorou, por conta da situação. E o Chris era o tipo de homem que ficava em cima do muro pelo jeito, assim, sabe? Não tomava uma iniciativa, assim. Ele só falou que, vou conversar com ela, com a minha mãe, mas, entendeu? E nisso ficou. Aí o que aconteceu? Os dois estavam longe um do outro, né? Eles vão ficar 6 semanas longe um do outro. A Shannon começou a cobrar atenção. Tipo, olha, eh, você não mandou mensagem para as meninas, você não ligou pra gente, você não tá com saudade, não parece que você tá com saudade. E assim, no documentário você vê, tipo, o comportamento dela em relação a isso, dela cobrar a atenção por conta dela estar longe, o cara está longe. No caso, ela tá cobrando atenção justamente por ela estar insegura, né, na relação, nessa distância toda. E ele é perceptivo a desculpas que ele dá e a frieza com que ele responde ela, né? Que nem eu falei, é um documentário muito importante para que você consiga perceber a nuances de quando uma relação não tá boa, de quando uma relação não tá saudável. Então, foi isso. Ela começou a cobrar a atenção dele e ele estava distante. E depois de um tempo, eu acho que foi depois desses 6 meses, ele conseguiu ir nessa viagem. Ele chegou, eh, aí ela falando com ele, antes de você chegar, você avisa mais ou menos para eu poder filmar as meninas a receber você e tal. E assim, ela era o tipo de pessoa que eh, ela não escondia ela não escondia atrás das câmeras, no sentido de, tipo assim, o cara acabou de chegar de viagem, aí ele pegou e falou, o voo não saiu como eu planejava, não foi tão bom, alguma coisa nesse sentido, e ela pegou e falou assim: "E daí?". Eu falei: "Gente do céu", tipo, é um coisa atrás de coisa. Mas, você vê que é uma questão de comportamento, né, provavelmente ela, porque já estava insegura nessa relação, por ele ter passado tanto tempo longe e não estar dando a atenção que ela queria, tipo, juntou a insegurança, juntou o medo, juntou o comportamento dela de ser
mais enérgica, então transmitiu muito com que ela fosse uma pessoa chata, uma pessoa implicante, entendeu? Então, por isso que eu falei, é como se ela tivesse forjado o próprio álibi dele, né? Enfim, daí eles passaram esses tempos juntos e tal, e ela sempre mandando mensagem para uma amiga dela confidente e relatando tudo que estava acontecendo. Tipo, ah, ele veio, ele nem me deu um beijo direito, ele nem quis fazer nada comigo e tal. É, aí ela falando que ela queria ter tido relação e o cara não quis, daí ela falou que teve uma parte lá que ela falou que ela ia tentar naquele momento e tal, deu tchau pra amiga dela, aí no outro dia depois ela falou, ah, ele me rejeitou, eu tô aqui chorando um monte. Então tinha muito relato dela falando sobre a rejeição dele enquanto estava lá e também enquanto ele estava longe, né? E nas redes sociais ela continuava postando tudo mil maravilhas, estava tudo muito bom, tudo muito legal. Então, tipo assim, pontos que a gente consegue perceber é que ela alimentava as redes sociais dela como uma família feliz. Ela alimentava as redes sociais dela como uma família comercial de margarina, sabe? Mas nela ali, o cotidiano dela interno, ela chorava todas as noites, porque ela estava se sentindo rejeitada pelo marido. Ela mesmo já começava a falar, não, que ele tá com outra pessoa, né? Ele tá com outra pessoa. Ela já chegou a falar pra ele: "Você tá com alguém e tal?" E ele falava que não. Enfim, né, é aquilo, nas redes sociais é tudo mil maravilhas, mas no íntimo ali a situação não estava fácil, a situação não estava boa. Aí tá, eh, aí eles foram, ficaram nessa dinâmica, nessa viagem, nessa situação. Eh, aí depois vem pra vida real da relação, onde eles estão vivendo a dinâmica do dia a dia, que, né, quando você tá de férias é uma coisa, e quando volta pra vida real é completamente diferente. Aí chega um momento em que ele fala pra ela que que ele não queria mais estar casado, lembrando que ela estava grávida de 6 semanas, acho que é isso mesmo, 6 semanas, 15 semanas, de 15 semanas, e tinha as 2 filhas com ele. Então, assim, foi uma coisa, isso ele contando pra polícia, né: "Ah, a gente tivemos uma conversa triste, porque eu falei pra ela que eu não queria mais nada, ela ficou chateada, ela me acusou de ter ficado com outra pessoa e tal, e eu falei pra ela que não e tal". Aí, no depoimento, o policial fala: "Nossa, eu tô vendo aqui que você eu estava vendo a sua foto de casamento quando você estava com ela, você você mudou bastante o seu corpo, né, você tá mais forte". Aí ele pegou aí o policial falou isso pra ele, daí ele pegou e falou assim, eu tinha cento e poucos eu tinha 110 quilos e agora eu tô com 80". Aí o policial pegou e falou assim, "Nossa, mudou bastante, né". Aí ele pegou o policial falou pra ele assim, "Essa mudança toda tem alguma relação com outra mulher?". Olha os detalhes de comportamentos, entendeu, que eu sempre digo, as sutilezas, olha as sutilezas. Porque enquanto estava casado, o cara estava só o pó. Aí depois começou a do nada, virou o bombado da academia. Ele montou uma academia dentro da casa dele, quando a mulher dele estava pra fora nos 6 meses longe, ele ficava ao invés de falar com ela, ele ficava treinando, ele ficava fazendo exercício. Tanto que tem uma hora no documentário que ela ainda fala: "Ah, eu ligava pra ele, ele não falava comigo direito porque estava treinando, então eu desisti de ficar ligando". Então olha aí, olha as percepções, vamos perceber as situações, as nuances das coisas. E nisso o Chris sempre falando que não, imagina, não tinha outra pessoa, tá tudo, não tem nada disso, né.
sou, só quis mudar mesmo. E nisso tudo, o cara, ele fazia entrevistas, tinha visitas de cachorro ia lá pra sentir cheiro da casa, pra ver se estava acontecendo alguma coisa, se tinha, né, tipo, ela foi sequestrada, as filhas foram sequestradas, aconteceu alguma coisa. Enfim, teve todo um repertório, teve toda uma dinâmica midiática nesse caso, porque foi, né, porque a mulher já estava meio que, eh, ela estava um pouco na mídia, né, então o caso de ter 2 crianças desaparecidas, então chamou atenção. Eh, aí, quem aparece? A Nicole. Nicole é uma amiga do Chris, uma amiga de trabalho, que conheceu ele lá no trabalho, né? Ela foi de livre, e espontânea vontade na polícia, falando que estava preocupada com as crianças que tinham sumido, eh, percebendo assim, é meio, para mim ela estava mais querendo falar a versão dela, que provavelmente ela sabia que a situação ia pro lado dela futuramente, então ela meio que estava querendo deixar a versão dela. Eh, aí o policial perguntou: "Ah, vocês são amigos de trabalho, mais do que amigo? Rolou alguma coisa a mais?" Aí ela falou que sim. Aí, meus amigos, tem fotos dos 2 vivendo as 6 semanas que a Shannon estava na família com as filhas, os 2 estavam vivendo uma lua de mel, né. Tinha foto deles viajando, tinha fotos, ele tirando foto dela de biquíni, sei lá, no espelho. Eles estavam vivendo, uma paixão ali, né. Tem ela a Nicole fazendo um vídeo para ele, agradecendo por ele estar ali com ela, ele falando que ela era linda, enfim, toda aquela coisa de casal apaixonado. Aí, no depoimento, o policial ainda falou: ele já tinha 2 filhas e e você estava com ele, você chegou a falar alguma coisa para ele? Porque a ideia da polícia era: será que por conta dessa mulher ter falado alguma coisa pra ele, tipo: "Ah, elimina com a sua família do passado e vem viver uma família comigo", entendeu? A ideia da polícia é como se fosse isso. Aí ela falando: "Não, de maneira nenhuma, até porque eu fui saber que ele tá que ele que a mulher estava grávida de 15 semanas pela mídia, porque pra mim ele me falava que estava se separando, pra mim ele falava que estava se divorciando". Aí depois a gente pega e vê que o cara é tão, eh, mau caráter, que ele levou essa Nicole pra jantar fora num dia que a Shannon estava trabalhando fora. Ele deixou as crianças, com a babá e foi sair para jantar com essa Nicole. Ou seja, pelas contas, ele não ficou com essa Nicole só as 6 semanas que a Shannon foi para casa da mãe. Ele ficou antes com essa mulher, enquanto a Shannon estava ali. Então daí você percebe assim, gente, a mulher, ela postava o dia a dia dela, ela postava a vida dela nas redes sociais. eh, Você vai se relacionar com alguém no seu trabalho que te conta uma versão, você não vai pesquisar nada sobre a pessoa, você não vai ver nada da pessoa? Muito estranho. Mas, segundo ela não sabia de nada, que para ela que ele contava que a mulher dele provavelmente tinha saído com alguém, tinha abandonado, que quando se acalmasse ia voltar. Ela dizia que ele enrolou ela nesse ponto. Bom, a história que a Nicole conta sobre o fato de ter conhecido o Chris e tal, não, não
me desce nessa questão de, eu não sabia que ele era casado nem nada. Mas enfim, mais pra frente a gente vai ver que, na verdade, ela tinha, sim, o conhecimento sobre a Xanã. Pois bem, chega na parte do depoimento. Ele fez o. Ele fez a. Ai, qual que é o nome? O teste de polígrafo, né? A policial ficava falando, ó, é, vamos passar por um teste de polígrafo, mas ó, você não seria burro de estar aqui se sujeitando ao teste de polígrafo, sendo que você tem envolvimento no desaparecimento das crianças, né? Não, sim, eu não tenho nada. Então, assim, a gente vê a criança mais nova, viu toda a situação, né? E no depoimento eh, final, que teve a sentença dele, ele, ele eh, teve 3 penas perpétuas. No depoimento dele, no, no, no depoimento final da sentença dele, a mãe da Chanel fala, a sua filha, não sei se você viu, mas a sua filha fez um vídeo falando que você era o herói dela, que ela te amava muito. Eu não sei quem te deu o direito de fazer isso e tal. Enfim, muito emocionante o depoimento da mulher, da mãe da Chanel. O pai dela ficou totalmente é, desa- emocionalmente muito sensível ali, né? Chorava o tempo todo, o irmão dela estava ali o tempo todo com ele e tal. E no final, e aí depois veio a mãe dele falando que, para mim não é fácil estar aqui nessa situação. Também estou muito triste com isso. É, Aí no final a mãe dele fala que perdoa ele. Aí nisso a câmera mostra do, do lugar lá, mostra a cara do pai da Chanel, né? Tipo, ele chorou mais ainda, se acabou e tal. O que eu quero trazer é assim, o que eu percebo, essa questão de relacionamentos e e relações. Uma que, pelo, pelo, pelo comportamento dele, da forma como que ele fez tudo, ele tem sim um traço de psicopatia, né? Por conta de detalhes. Tanto que lá na hora que a policial estava falando, você chorou, você disse que chorou porque teve uma conversa de término de relacionamento com a sua mulher, mas você não tá chorando, você não chorou um minuto porque as suas filhas não estão perto. Você não tá contando história para elas e você não chorou em nenhum momento. Como que é isso, né? Então, assim, nem lá na hora que ele estava sendo preso, que ele pegou a pena perpétua, ele chorou. Então, você já vê por esse traço. Você já vê por esse comportamento. Aí um outro detalhe é como que foi a criação desse cara? Porque assim, primeiro que a primeira pessoa com quem ele pede para conversar porque o, o, o teste de polígrafo dele não deu certo foi o pai dele. Então, aí você já percebe meio que uma relação simbiótica. É, a mãe dele, a irmã dele, não foi no casamento porque, segundo ela, segundo elas, a Shannon tirou tirou o nenenzinho de perto. Então, assim, você entende que tem sempre um comportamento? Tipo assim, a mulher, ela tava sensível, porque ela viveu já um outro casamento conturbado, então ela já viveu uma história ruim, teve toda a história dela. Aí vem um cara do nada no Facebook, começa uma relação, começa a trocar ideia, aí disso vira um relacionamento. Aí disso, tipo assim, a mãe do cara não começou a não gostar dela
depois que casou. Não, já teve antes, né? Então já tem umas histórias, então já tem umas nuances aí. Então você vem lá, você tem uma mulher que saiu de um relacionamento abusivo, de um possível relacionamento abusivo, se lascou para poder comprar a casa dela, ficou doente, entrou dentro de um relacionamento onde provavelmente já tinha alguma coisa que não era tão fácil, porque a família dele já não gostava dela, né? Aí chegou a parte do casar e a família dele não foi por conta disso, então já tem essa coisa. E o cara, a mãe dele lá quase que mata a menina com, com sorvete e ela, né, brava, com razão por conta disso e o cara ficou tudo nhenhenhé. Aí, aí você tem a Nicole, que é a amante. Que pra mim ela é a amante, né? Por mais que. É, conheci no trabalho, mas não investiga, não vai saber da onde que saiu esse cara, escuta a história do cara e tá tudo bem, e vai sair, vai ficar com o cara. Gente, tipo, a vida real é complicada, sabe? Por isso que eu aconselho também as pessoas, as mulheres principalmente, que têm é, muito mais esperta nessa questão de, de observar essas emoções, a assistir documentários sobre esses crimes e, e a vídeos também no YouTube, podcasts, essas coisas assim sobre true crime, porque você consegue sair um pouco da sua bolha e ver que o mundo real das relações é muito complicado, né? E querendo ou não, te dá uma certa segurança para ir para a vida, porque aí você tem um certo conhecimento, porque a gente vive numa bolha onde, comigo isso não vai acontecer. Mas Gina, comigo isso não rola. Então, é importante, sabe? É importante a gente sair um pouco para a vida e perceber que a vida é complicada. Então, assim, tem muitos detalhes. Tem os detalhes de que o cara era um cara totalmente desleixado e depois é, ficou bitolado nessa questão de ficar bombadão. O policial, a primeira coisa que o policial falou, peraí, o homem muda o físico assim quando tem interesse em alguma outra mulher, quando tem alguma outra mulher em jogo. E vou contar um segredo para as mulheres, não sei se vocês perceberam que um homem, ele raramente termina o casamento, termina a relação para seguir uma outra relação. Normalmente, o que o homem faz é estar dentro de uma relação, ele vai buscar fora, porque ele não sabe resolver o problema dessa relação. Ele não sabe chegar na mulher e falar: Ó, nosso relacionamento não tá legal, vamos resolver? Não. A primeira coisa que o homem faz é: não tá legal isso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou procurar alguém lá fora que se encaixe nas aventuras que eu quero, no padrão que eu quero, e depois que eu tiver certo ali, aí eu venho pra cá e só falo tchau. Agora, mulher não. Por isso que tem muitas essas coisas né, dos coaches. Os coaches falam de que quando a mulher fala, é porque a mulher ainda quer que dê certo o relacionamento. Quando a mulher para de falar, é porque já não vai dar mais certo. E é isso. A dinâmica da mulher para resolver uma relação é isso. Ela fala, ela tenta, 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 tenta. A partir do momento que ela não falou mais, que ela não tá mais se importando, é porque ela já não tá mais fazendo questão nessa relação. O homem é o contrário, ao invés de resolver o problema, ele vai procurar fora. O problema disso, desse mecanismo de busca do homem, de vou buscar fora, é que ele busca fora e acaba sendo mais um problema, que nem no caso desse documentário, é que o cara buscou fora e trouxe um problema muito pior pra ele, que agora ele vai ficar lá, vai envelhecer lá na prisão. E o que eu percebo também é uma questão de criação. Pelo pouco que aparece sobre o documentário, essa dinâmica do Chris com a família dele, você vê que ele é um cara bem neném, assim, né?
Você vê que ele é um cara mais. É visto como o bebê da mamãe, o nenenzinho da mamãe. Então, mulherada tem que se atentar muito a esse tipo de homem. Tipo de homem que não sabe resolver um problema. Tipo de homem que foi criado, condicionado para ser o neném da mamãe, o filhinho da mamãe. E o tipo de homem em que tudo era resolvido e ele não resolve nada. As coisas sempre eram resolvidas para ele. Então a pessoa viveu num ambiente onde ele não sabe resolver o problema. Então é isso. Atenção, atenção aos mínimos detalhes, mulherada. Homem também, que isso é para homem e é para mulher.